E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Hulk, que virou alvo de muitos questionamentos no Galo. Primeiro por Sampaoli e agora também por conta de torcedores. Há uma crise técnica no Atlético, uma falta de resultados e sobrou até para o Hulk. Queria destacar um número chocante. Hulk, desde que foi contratado em 2021 pelo Galo, soma 66 cartões amarelos. Isso equivale a 13 cartões por ano, mais de um cartão por mês, e olha que a gente não tem futebol no mês de janeiro. Retrospecto muito negativo do ponto de vista dos cartões, especialmente se a gente lembrar que mais da metade desses cartões amarelos vieram por reclamação. O último deles, um absurdo. Hulk no banco de reservas no jogo contra o Mirassol, ele acabou levando o terceiro cartão amarelo e ficou de fora da partida contra o Juventude e voltou a campo como titular diante do Fluminense, derrota por 3-0, e essa derrota foi acachapante e promete ser um divisor de águas. O Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, admitiu depois do jogo que cobrou forte os jogadores no vestiário, exigindo respostas dentro de campo. Só para completar, sobre os números do Hulk, 271 jogos, 130 gols, 46 assistências, 66 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Você ainda acredita no Hulk no Galo? Use o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Vamos trazer aqui, até para análise dos meus amigos comentaristas, a repercussão do jogo, dos 3-0, o que disse o técnico Jorge Sampaoli depois do jogo. Sampaoli foi perguntado sobre a preparação para a partida e se o Atlético, em relação ao jogo do Juventude, deu um passo para trás, quando se esperava que ele evoluísse. Vamos ouvir o treinador atleticano. Un partido donde no hubo, el equipo Timi no tuvo ninguna posibilidad de ganar el juego. La verdad que dimos uno o dos pasos atrás de lo que venía haciendo Timi hasta ahora, porque más allá de jugar mal un partido, el equipo se desorganizó mucho, anímicamente se cayó mucho y eso realmente se vio bien claro. Aí a pergunta é a seguinte, Simões, ele falou sobre parte anímica, mas parte anímica é o seguinte, concordo que o time foi vexatório, foi um vexame ontem. Aliás, ontem foi o dia do vexame, né? Porque a seleção sub-20 conseguiu dar um vexame também sob o comando do Ramon Menezes. Mas olha só, parte anímica não passa por ele também, Simões? Ah, com certeza. O Romano Sampaoli abusou do direito de errar ontem. Tá? Abusou do direito de errar. O time dele foi uma bagunça e muito por responsabilidade dele. Né? Muito por responsabilidade dele. Que fez uma salada... Tá? Que fez uma salada, fica difícil, é aquela situação que, e eu vejo uma situação muito parecida, sabe? Eu tenho uma colocação, o Romano, que eu acho que o ponto principal do treinador de futebol é fazer do limão uma limonada. E o treinador que chega a um clube com a temporada correndo, é porque a coisa não vinha bem, concorda? É raro, a não ser nos times, é raro num time do tamanho do Atlético, um treinador chegar durante a temporada porque o treinador saiu porque recebeu uma proposta melhor. Isso acontece às vezes no Juventude, isso acontece às vezes no Ceará, isso acontece às vezes no Vitória. O treinador faz um bom trabalho lá, recebe uma proposta, sai, aí esse clube tem que contratar outro treinador para substituir o que saiu. Nos chamados grandes clubes, isso é muito raro de acontecer. O normal é o treinador chegar para poder apagar o incêndio. Tá? E a situação que o Atlético vive é de apagar incêndio. Aí que eu questiono a questão do Sampaoli, que eu não duvido da capacidade técnica dele, mas quando você chega na situação que ele chegou, cara, o principal é você arrumar a casa. E aí o treinador de futebol, ele não pode ser um samba de uma nota só. Em hipótese alguma. E é a crítica que eu faço ao Fernando Diniz, por exemplo, que viveu situação parecida com a do Sampaoli ano passado aqui em Minas Gerais mesmo, mas no outro grande clube da cidade, no Cruzeiro. O treinador, ele precisa ter a capacidade de arrumar a casa, armar o seu time para poder superar aquele momento e aí tentar implantar as suas ideias ou até esperar a próxima temporada, já que o contrato dele é até 2027, né?
Então, ele tem tempo suficiente. Então, essa é a crítica que eu faço ao Fernando Diniz, ao Sampaoli, sabe? Eu acho que o treinador, ele precisa ser o bombeiro, tá? Depois que ele apagou o incêndio, fazendo o simples, fazendo o óbvio, que apostando principalmente na recuperação aí anímica ou emocional do time, né? Porque qualidade o time do Atlético tem. Talvez não tenha a qualidade que a gente imaginasse, mas também não é um time para poder ficar tomando piaba igual tá tomando e tomar um 3-0 humilhante igual esse que tomou do Fluminense ontem, que se não o Everson era 6-7. Né? Era 6-7. Então, é essa a questão. Então, o que eu acho, tá, é que o Sampaoli também não tá ajudando. E eu acho que a obrigação dele, não é a função não, é a obrigação dele é ajudar. E eu acho que ele não está ajudando. E eu acho que dentro desse processo dele não ajudar, na verdade o que ele está fazendo é atrapalhar. Por quê? Os caras já estão sem confiança. Não é verdade? Fisicamente, já é um time com problemas. Tanto que a gente vai dizer aí de Alexander, Júnior Santos e Coelho. O Júnior Santos mas Alexander e Coelho eu acho que são titulares absolutos. Concordo. Jogadores vivendo uma fase horrorosa, como referências chamadas Guilherme Arana e Hulk. E você pode colocar mais um aí também, que é o que tá fazendo falta. Saravia. O Saravia. Pois é. Então, com todo esse conjunto da obra, você ainda querer impor uma maneira de jogar que eu acho que tá todo mundo tendo dificuldade de entender, sabe? Eu acho que é uma bola muito fora do Sampaoli. Eu acho que ele tem que fazer o simples, fazer o básico, tá? Apagar o incêndio e aí depois tentar colocar o estilo Sampaoli em prática. Ele tá querendo trocar o pneu do carro andando. E isso é muito perigoso. Acho até que não tem essa história, rebaixamento. Eu acho até que talvez o Atlético não caia pela ruindade dos outros. Não pelos resultados dele, mas o nível esse ano vai ser muito baixo. Muito baixo. Tá? Porque Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport estão puxando muito para baixo. Mas, de toda forma, eu acho que o Sampaoli tem que ajudar mais. E eu acho que nesse momento ele está mais atrapalhando do que ajudando. E complementando o que disse o Simões, tem uma situação também, o Vinícius, que é um Atlético que você não vê uma resposta dos líderes do elenco. De quem deveria dar o exemplo. E o torcedor tá chateado, tá na bronca, tem uns falando assim, tem que dar uma surra nos jogadores do Atlético, o torcedor tá, e com direito de estar na bronca, mas tem a situação envolvendo os líderes também, e de gente que até pouco tempo andou cobrando o Atlético na justiça, que não tá dando resultado em campo, como o seu Rony, né? O Romano, foi o 8º jogo do Sampaoli à frente do Atlético, e o jogo de ontem contra o Fluminense... sem dúvidas foi o pior, foi desastroso, não só pelo placar, mas pela atuação. E em relação à partida contra o Fluminense, eu concordo que o Sampaoli teve muita responsabilidade, ele foi mal na escalação, foi mal nas mexidas. O segundo tempo o time se desorganizou ainda mais, muito em função da estratégia do Sampaoli. O Atlético ficou completamente exposto, não concordo em começar com o Scarpa no banco, a não ser que fosse uma determinação no departamento médico, e parece que não foi, porque ele entra logo no primeiro minuto do segundo tempo. Mas até pegando como gancho que o Simões falou, eu até acho, Simões, que o Sampaoli ele deu um passo atrás. Ele abriu mão de muitas convicções do que ele pensa no futebol, porque a gente tem visto um Atlético do Sampaoli até mais defensivo do que é o estilo dele. Por exemplo, nos últimos 3 jogos, sem considerar o Fluminense, nos jogos anteriores, o Galo não tinha sofrido gols. O Atlético defendendo com uma linha de 5, que nem é característica muito do Sampaoli. Mas olha só, contra o Bolívar, o Juventude e aí o Mirassol, ok, que foi um Deus nos acuda. Mas o Bolívar, né, e o Juventude, vamos falar, o time do Juventude, eu lembro do Caixa narrando o jogo, o Caixa dizia que o Juventude, a única coisa que ele não queria era a bola perto da área dele, né? Ele chutava um ponto de nariz, apontava, não tinha a menor pretensão de armar nada. Então, eu acho que é isso aí, né? E eu acho que talvez o nível do adversário, até porque o Mirassol está à frente do Fluminense na campanha, mas acho que não dá para comparar o time do Mirassol contra o Fluminense. Tecnicamente, há
uma diferença considerável. Mas o campeonato né? do Mirassol é melhor que o do Fluminense. Sim, em números, mas eu tô dizendo individualmente, tecnicamente, o time do Fluminense é melhor que o do Ele Mirassol. tá falando de peças. De peças, entendeu? Com certeza, não mas dá pra você comparar, por exemplo, Martinelli, Hércules e Acosta com o meio de campo do Mirassol. Mas É quase isso, todos os entendeu? times a gente vai comparar com o Mirassol, a gente vai achar superior, só Sim, que a campanha do exato, Mirassol... E que começa a dar sinais de que chegou no topo. É porque eu acho assim, o Sampaoli, ele chegou no Atlético e até em uma das primeiras entrevistas dele, ele disse que se surpreendeu de forma negativa com o que ele encontrou em relação à parte técnica dos atletas, física, anímica. Se não me engano, foi depois da partida contra o Santos. E aí eu creio que ele deu um passo atrás. Ele falou, opa, pera aí, primeiro vamos tentar aqui então consertar o sistema defensivo, porque num time que não tá ganhando de ninguém, um time que tá sofrendo, sem confiança, o primeiro passo é parar de tomar gols. Então, eu acho que o Sampaoli teve essa estratégia. Vamos consertar aqui o sistema defensivo, fazer um time menos exposto, que nem é característica do Sampaoli. Mas devido ao contexto, eu creio que ele tentou fazer isso e conseguiu nesses últimos jogos. Eu concordo que o jogo contra o Juventude não é muito parâmetro, porque o time do Juventude é muito fraco. Mas ontem aí eu tô 100% de acordo com você, Simões. O Sampaoli foi muito responsável também pela bagunça que a gente viu em campo. Mas não tiro a responsabilidade dos atletas. Aliás, para mim, a maior responsabilidade é deles. É deles, porque esse time vinha jogando mal com o Cuca e voltou a jogar muito mal com o Sampaoli. O Brax, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo, falou que é inadmissível a postura do Atlético no jogo de ontem, mas não é só no jogo de ontem, não. A gente pega uma série de jogos aqui do Atlético que foram vergonhosos nesse ano. O jogo contra o Vitória, que o Vitória tinha acabado de tomar 8 pro Flamengo, foi lá e venceu o Atlético. O jogo contra o Bucaramanga na Sul-Americana foi ridículo. Contra o Iquique na Sul-Americana, ridículo. A derrota de 3-2 pro Palmeiras foi ridícula também. O Atlético fez 2 gols porque o Hulk estava um dia inspirado, fez 2 golaços de falta. Mas o jogo de ontem não foi uma exceção na temporada do Atlético. Sabe qual foi a última grande atuação do Galo? Que eu me lembro mesmo, atuação irretocável, ano passado contra o River Plate. Se a gente for desconsiderar aí Campeonato Mineiro, porque eu não acho que é parâmetro, mas a atuação irretocável do Atlético, a última pra mim foi ano passado contra o River Plate, 3-0 na Arena MRV. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Eu fico por aqui com esse vídeo desta segunda-feira trazendo as notícias do Galo para você. E fica o meu questionamento, né? Um clube que vira SAF pode continuar nessa situação aí, vivendo no Campeonato Brasileiro, na parte de baixo da tabela, brigando para não ser rebaixado? Ano passado o Galo se salvando na última rodada e nesse ano flertando ali novamente com a zona de rebaixamento e apresentando um futebol horroroso. Fica meu questionamento para você. Já usa espaço para comentar aí, para deixar a sua opinião, fazer suas críticas também a essa diretoria do Galo, a essa SAF aí que não está entregando nada do que o torcedor gostaria, né? O Atlético viveu aí um início bom, né, de SAF e agora vem aí numa situação de decaída, com contratações muito questionáveis e complicado cada vez mais. Deixa a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo.